volta à Escola Dominical, hoje a 11ª lição de nossa revista Oração, Senhor, Ensina-nos a Orar. Hoje estudamos sobre santificação, oração e santificação. Já vimos no primeiro bloco a questão de contexto do Brasil. Vimos essa questão toda colocada da política, do alcoolismo, da violência, etc., dos escândalos e do individualismo. Agora, nós vamos ver como podemos vencer pela oração. Nós temos 3 tópicos aqui: prioridade de Deus, vinde a mim, imitação de Cristo. Vencendo pela oração. Luana, como é essa questão da prioridade de Deus para vencer em oração? Aqui diz que Deus não está interessado em homens que têm. Mas sim homens e mulheres que são, né? Como o senhor explica isso? Isso explica pela nossa visão hoje. A nossa visão hoje é muito materialista sobre o Evangelho. Quando você lê o que Jesus ensinou na Bíblia realmente, você vê que Jesus ensinou regras e princípios aplicáveis ao nosso coração. Ele deixou bem claro que a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Contou muitos exemplos sobre isto. Porém, hoje o Evangelho e alguns líderes, por motivos duvidosos, inverteram o Evangelho. O reino de Deus passou a ser aqui na terra. Você vê que hoje diminuem as pregações sobre céu, sobre inferno, sobre dons do Espírito Santo. Uma revista como esta da Escola Dominical, uma igreja que estuda sobre oração, é uma bênção, é uma luz no meio de trevas espirituais que estão dominando alguns setores evangélicos brasileiros, onde não se fala mais nisso. Igreja existe para ensinar que pessoas, algumas igrejas existem para ensinar que pessoas devem ir até Deus, fazer sacrifícios financeiros e arrancar de Deus até o último centavo que Ele possa dar. Porque a felicidade consiste em ter bênçãos materiais, ter saúde, ter felicidade. Então, a questão do individualismo, que nós vimos no tópico anterior, está bem em evidência. E essa questão da prioridade não é Deus, claro que não é Deus a prioridade nesse mundo de coisas que nós estamos comentando. A prioridade é o homem. É claramente perceptível que quem está assentado no trono de muitas igrejas evangélicas brasileiras é o homem. Os hinos falam sobre isso, a pregação é para isso. E as pessoas estão indo a muitos templos como que para extorquir a Deus e tentar arrancar dele o que puder. O evangelho virou um balcão de negócios muito interessante, tem gente ficando rica com isso. Porque os sacrifícios financeiros não são jogados para o céu, eles ficam na terra também. Mas Deus está interessado, você disse, Luana, não em homens que têm, mas Deus está interessado em homens que são. Deus busca valores espirituais. Pessoas que estejam dispostas a investir no reino de Deus, não investir dinheiro no reino de Deus, mas enviar tesouros para o céu implica vida de oração, de santificação, de fazer o bem na terra. Tudo isso são virtudes que vão sendo guardadas, diariamente depositadas na presença de Deus. Para nós vencermos pela oração, então nós precisamos que Deus seja a prioridade. Deus seja a prioridade. Temos um tópico aqui que recita uma palavra de Jesus: vinde a mim. Isso aqui é uma espécie de orientação sobre como nós podemos vencer a tentação. Existem pessoas que podemos ser santificados, melhor. Existem pessoas que dizem assim: eu só serei crente quando eu me livrar dos meus problemas, quando eu não tiver mais os meus vícios, quando eu parar de beber, de fumar, então eu serei um crente. Esta ideia está invertida. Porque Jesus diz: vinde a mim. E diz: e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então, o método de Deus é que nós devemos ir a Ele do jeito que estamos.
Nós não vamos ser libertos do costume da televisão, por exemplo. Há pessoas que não vão aos cultos, não vão às reuniões da igreja, de suas igrejas, mais por causa da televisão, porque não pode deixar as novelas, não pode deixar jogos, quaisquer outras coisas. Então elas dizem assim: eu serei um crente o dia em que eu puder desligar minha televisão e ir para a igreja. Na verdade, ela precisa ir, nós precisamos ir a Jesus com os nossos problemas, e em estando diante de Deus e em estando em um ambiente espiritual, nós seremos libertos e Deus vai tratar as nossas vidas. Então, é assim: vinde a mim, e temos que ir. Se você tem um vício, você deve buscar Deus, orar, se congregar, buscar uma participação em algum lugar saudável do ponto de vista do ajuntamento cristão. E participando assim, você vai receber. Quando você ouvir um hino, alguém cantar um hino inspirado, você vai ser tocado. Quando você ouvir alguém orar ao seu lado, você vai ser tocado. Quando você ouvir a leitura da Bíblia, a palavra vai falar com você, e assim Deus vai tratando a gente. Então, vinde a mim. Pode falar, irmã. Quando Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, ele está se referindo a qualquer situação. Sim, exatamente. Né? Essa é uma questão importante. Então, há pessoas que estão oprimidas pela bebida, pela prostituição, e acham que é difícil sair dessa situação para ir ao encontro de Jesus. Quer dizer, está indo contra os ensinamentos de Jesus, quando ele diz que vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, a pessoa tem que saber e tem que colocar em mente que ele vai ficar aliviado de todas aquelas perturbações. E, inclusive, isso que você está colocando, obrigado, irmã Ruth, você está colocando, se aplica a todos. Porque você vê, a gente faz uma leitura da Bíblia, muitas vezes, do ponto de vista crentez, né? Ou seja, parece que é para as pessoas que estão muito perdidas. Na verdade, é vinde a mim. Quantas vezes eu recebo pessoas para orar e aconselhar crentes cristãs de muitos anos e que estão oprimidas e sobrecarregadas e ansiosas. E qual é o remédio? Jesus. Vinde a mim. Vinde a mim. Nós temos ainda um tópico que nos fala sobre imitação de Cristo. Imitação de Cristo. Você vê que Paulo diz isto, que nós devemos imitá-lo assim como ele imitava a Cristo. Nós vamos viver assim sempre no mundo, seguindo bons exemplos. A gente vai ao intervalo e volta já.